Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, deputado Romanelli, líder do governo, lhe agradeço as palavras gentis. Nós estamos assumindo a liderança da oposição hoje e espero que possamos fazer aqui um trabalho digno e que é, obviamente, esperado, não só pelos nossos companheiros de bancada da oposição, por todos os deputados, mas pela população do Estado. O respeito, consideração e a firmeza para defender tudo aquilo que nós acreditamos ser o nosso papel e fazemos a defesa de tudo aquilo que entendemos estar errado quando virem para cá projetos que não são projetos que compõem o nosso entendimento. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu inicio aqui essa intervenção no dia de hoje. Saudando também o deputado Luiz Corte, na sua estreia na Assembleia Legislativa, seja bem-vindo. Mas, senhores deputados, nós vamos votar, professor Tercílio, nós vamos votar o veto do governador no item 10, é o único item da pauta. O único item da pauta que, obviamente, tem alguma distinção do ponto de vista dos outros projetos, porque eu acredito que os outros projetos todos sejam bastante óbvios quanto à sua manutenção, à sua aceitação e aprovação. Até porque são projetos que não têm, pelo menos no nosso entendimento, não tem nenhuma contradição. Mas o item 10, deputado Hélio, Vossa Excelência, que faz parte da Comissão de Orçamento, assim como também o deputado Nereu, que preside a Comissão de Orçamento, o item 10 é uma discussão única, veto parcial número 2, 2017, ao projeto de lei 463/16, que é a autoria do Poder Executivo, mensagem 44/2016, que é justamente o orçamento do Estado do Paraná. Estima e fixa despesa para o exercício financeiro de 2017. Acontece que esse veto, e nós tivemos hoje uma conversa também com outras pessoas que são ligadas especificamente a esta problemática e com a orientação da doutora Renata, que é da assessoria da nossa bancada. O veto do governador, em princípio, ele vem exatamente de acordo com aquilo que nós defendemos aqui quando da votação da lei orçamentária. Em princípio, ele visava fazer com que nós não tivéssemos o Fundo de Participação dos Estados, o percentual repassado para a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas e Ministério Público. E também, obviamente, Poder Judiciário. Isso porque nós entendemos que é uma distorção que foi criada durante o governo do senhor Orlando Pessutti e que passou a integrar, retirando dinheiro do Executivo, e passou a entregar os demais poderes além do Ministério Público. Porém, neste veto, ele se refere a duas situações específicas que eu gostaria da atenção dos senhores deputados para ler. O artigo 2º determina a supressão de duas receitas da base de cálculo dos poderes. São elas: receitas desvinculadas pela Emenda Constitucional 93 de 2016 e Fundo de Participação dos Estados. As receitas desvinculadas pela Emenda Constitucional 93 de 2016, por óbvio, assim o são por determinação constitucional, ou seja, devem obrigatoriamente constar da base de cálculo dos poderes. Isso significa que, mantendo o veto, nós, mesmo mantendo o veto, estes valores do Fundo de Participação dos Estados serão repassados para o Judiciário, para o Legislativo e para o Ministério Público poder, obviamente, também para o Tribunal de Contas. Vejam, senhores deputados, o nosso objetivo aqui, o deputado Maurício, quando líder, fez justamente essa defesa, e dos demais deputados da oposição, era que nós não tivéssemos esse repasse, por entendermos que é uma receita extra e que a Assembleia Legislativa, o Poder Judiciário
e o Ministério Público, além do Tribunal de Contas, já tem recursos suficientes, além do que precisam, e não necessitam de mais recursos, diferentemente do que é o Poder Executivo. Nós entendemos dessa forma. Entretanto, como o próprio parecer diz, por estar vinculada, não há como, ainda que nós mantivéssemos o veto, não há como não fazer o repasse. Portanto, a exceção prevista no artigo 5º, parágrafo único, artigo 76A da emenda, refere-se apenas aos fundos instituídos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de Contas, Ministério Público, Defensoria e pelas Procuradorias Gerais do Estado e do Distrito Federal. Já o Fundo de Participação dos Estados foi incluído na base de cálculo dos poderes da Lei Estadual 18.907 de 2016, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de Exercício 2017. Assim, senhores deputados, se nós mantivermos o veto, o que estará acontecendo? Com relação ao Ministério Público, gostaria da atenção dos senhores deputados, especificamente com relação ao Ministério Público. Com relação ao orçamento do Ministério Público, o Poder Executivo alega que o Ministério Público não enviou a sua proposta orçamentária no prazo previsto da LDO, 11 de setembro de 2016, e durante o trâmite da Lei Orçamentária Anual, inseriu manualmente, isso diz o Poder Executivo, inseriu manualmente alterações no projeto. Ou seja, mandou aqui para a ANA e a ANA fez as alterações manualmente, o que nega, obviamente, o Ministério Público. Mas essa é a alegação do secretário da Fazenda, do governador Carlos Alberto. Por isso, o Poder Executivo alega vício formal e material no orçamento do MP e também, conforme prevê a LDO, a Secretaria da Fazenda pretende ajustar o orçamento do MP antes da abertura do sistema de execução 2017. Ora, tecnicamente, o veto pode estar correto, mas considerando que o MP ficaria sem orçamento, deputado Francisquini, nós, mantendo o veto, vamos dizer que o orçamento do Ministério Público ficará sendo orçamento 2016, dependendo daquilo que liberar o Mauro Ricardo, o senhor Mauro Ricardo, secretário da Fazenda, todos os meses para o Ministério Público. Não morro de amores, muitas vezes, pelas coisas que são feitas nos outros poderes e muitas vezes nesse também. Mas não posso considerar que o Poder Executivo mantenha o Ministério Público no garrote. Mantenha o Ministério Público e aí sim, fazendo seletivamente aquilo que interessa ao Poder Executivo. Eu quero sim que o Ministério Público investigue tudo o que tem que investigar, inclusive republicano. E com isso, deputado Nereu, nós estaremos não deixando, derrubando o veto, que é a orientação que nós fazemos para a nossa bancada, derrubar o veto. Nós estaremos não deixando o Ministério Público dependente do Poder Executivo. Nós estaremos contribuindo, entre aspas, para que o Ministério Público possa, deputado Justo, talvez comprar aqueles equipamentos que dizem faltar para gravar todas as delações feitas lá na Publicano, porque parece que falta alguma coisa. O Ministério Público grava algumas coisas e, segundo o delator, não grava outras. Pois então que o Ministério Público agora, com a nossa contribuição da oposição, e creio que de muitos deputados da base do governo, tenha condições de gravar tudo, tenha condições de investigar a Publicano, tenha condições de passar para a sociedade tudo aquilo que é o seu papel enquanto, inclusive, fiscalizador externo, muitas vezes do próprio poder que tem os órgãos de segurança. Por isso, a nossa bancada, senhores deputados, irá votar pela derrubada do veto. E por que eu faço toda essa explanação? Porque nós votamos aqui originariamente, inclusive a pedido do líder da oposição, alguns votaram, outros não foi uma questão fechada, contra a inclusão do FPE. Mas quando o governo coloca dois itens distintos e põe um falso debate nesse projeto, nós somos obrigados a vir à tribuna e dizer: o FPE será pago de um jeito ou de outro. O que não será pago se nós mantivermos o veto é o orçamento do Ministério Público. Eu não sei se o Ministério Público mandou ou não mandou. Dizem que mandou. Diz o Mauro Ricardo que não mandou. Não sei. Eu sei que nós não podemos deixar que o Ministério Público fique refém, com todas as críticas que nós temos ao Ministério Público, mas que fique refém do Poder Executivo, porque isso seria muito ruim para toda a população. Senhor presidente, mais uma vez eu reafirmo aqui, falei também com o líder do governo,
que foi gentil quando fez uso da tribuna também, deputado Romanelli. Nós sabemos, sempre tivemos um debate, muitas vezes duro, mas sempre com um nível de muito respeito, e nós fazemos um apelo para que todos os deputados, os da oposição, obviamente, que é uma decisão da oposição, mas todos os deputados que entenderem que nós não podemos ter o Poder Judiciário, o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Ministério Público dependentes, muitas vezes, num processo que não é um processo virtuoso, que votem pela derrubada do veto. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados.